Certo, para encerrarmos então a nossa aula de hoje, nós vamos tratar das questões que levam o legado a caducar, caducidade do legado, e também do direito de acrescer dos herdeiros e legatários. Então, quais são as causas que levam à caducidade do legado? 1939. Se depois do testamento o testador modificar a coisa legada ao ponto de já não ter a forma nem lhe caber a denominação que possuía. Então vamos pensar o seguinte: ele deixa lá no seu testamento, em legado, determinada quantia de madeira, né, determinada quantia de madeira em determinado local. Depois de fazer o testamento, ele usa essa madeira para fazer móveis. Ele transforma essa madeira de forma que você não pode mais dizer o legado é madeira, o legado agora seriam móveis, por exemplo. Né? Então, pela transformação, né, quando a transformação tem um vulto tal que a coisa deixa de ser aquela coisa, claro que o móvel continua sendo de madeira, né, mas não é mais madeira, agora é um móvel, né, agora é uma cadeira, agora é uma mesa. Então, em situações como essa, nós teríamos então o efeito da caducidade do legado. Nessa situação aqui, alguns doutrinadores se encaixam o terreno onde é construído posteriormente uma casa, um prédio. Nós tínhamos visto anteriormente, né, que o legislador tratou em específico apenas das benfeitorias, né? Então, parte da doutrina disse, olha, como ele tratou só das benfeitorias e não das edificações, as edificações entrariam aqui. Me parece que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos pensar que lá no testamento consta, deixa um terreno localizado na rua tal. Depois do testamento, o testador foi lá e construiu um prédio de 20 andares. Então é evidente que você não olha mais para aquele prédio e não diz, eu estou vendo aqui, ou existe aqui, ou se ele fosse fazer o Novo Testamento hoje, ele não iria dizer, eu deixo o terreno tal. Ele ia dizer, deixo o edifício, deixo aquele prédio de apartamentos localizado no bairro tal. Né? Ou seja, muito embora permaneça sendo um terreno, permaneça existindo o terreno, muito embora o prédio seja um acessório em relação ao terreno, ou seja, o terreno sempre vai ser principal em relação à edificação que é ali construída, nessa situação, a característica da coisa, né, aponta para a existência de um prédio. De forma que você não vai dizer mais um terreno, mas você diz um prédio. Né? Ou seja, é como se o prédio fosse principal em relação ao terreno. Tecnicamente não é, né? Mas de fato é como se fosse dada a importância, o tamanho, o vulto do prédio. Então parte da doutrina vai dizer que em havendo edificação no terreno, nós teríamos a figura da caducidade, ou seja, na verdade o que era legado era um terreno, e agora nós não temos mais um terreno, nós temos uma casa, nós temos um edifício. Eu consigo até concordar com isso, né? Mas nós teríamos que tomar cuidado, então, com essas edificações de pequeno vulto ou de pequena importância. Vamos imaginar um terreno numa zona próxima ao mar, né? Então se deixou em legado esse terreno e alguém vai ali e constrói um barraco para colocação de barcos, por exemplo. Então, muito embora não se tenha mais o terreno, né, mas esse caráter tão rudimentar dessa construção, né, essa pouca relevância dessa construção, considerando o terreno, me parece que não seria suficiente para se reconhecer a caducidade do legado, certo? Então, essa modificação, esse acréscimo, teria de ser de tal monta, de tal vulto, né, de tal importância, que é como se você pudesse dizer, não existe mais aquilo, né? O que existe agora é essa outra coisa aqui. Ou seja, você não olha mais e diz, temos um terreno. Você diz, não, temos uma casa, temos um prédio. Né? Então, numa situação como essa modificação tão importante implicaria, então, em caducar esse legado. Segundo, se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou em parte a coisa legada. Então, a alienação, como nós vimos aqui,
O testador não tem, já disse isso, né, antes, uma coisa interessante, o testador não tem nenhuma obrigação em relação ao seu testamento. Mas como não tem obrigação? Porque as obrigações, né, a obrigação relacionada ao testamento, se nós pudéssemos chamar de obrigação, né, a exigibilidade do testamento, melhor dizendo, só existe a partir do momento morte. Se não há morte, não se pode exigir nada daquele testamento. E como é um ato de deliberalidade do testador, ele pode a qualquer momento revogar, nós vamos ver mais adiante as formas de revogação, né? Mas quando ele vende alguma coisa, é como se ele estivesse, uma coisa que era objeto do legado, é como se ele estivesse revogando aquele legado. Ele pode fazer isso, então, a qualquer tempo. No todo ou em parte, então é evidente, se ele tem lá 1000 cabeças de gado, deixa essas 1000 cabeças de gado em legado, lá no testamento, e posteriormente ele vende 100, é evidente que o legado permanece. Então, somente em relação a essas 900, desde que tenha sido especificado, né, os 1000 cabeças de gado na minha fazenda, tal como nós já vimos anteriormente. Terceiro, se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário incumbido do seu cumprimento. Então, se a coisa perecer ou for evicta, a coisa perecer, nós temos aqui a situação dos animais, né? O cavalo de raça. Deixa o cavalo de raça tal. Esse cavalo de raça vem a perecer, né? Vem a deixar de existir antes da abertura da sucessão. Então nós temos aí a caducidade, né? Caducou o legado porque o bem não existe mais, por perecimento. E evicção? Evicção, então, é a perda da propriedade, né, por um ato judicial. Vamos imaginar aqui que aquele cavalo de raça foi penhorado, né, numa ação de execução, e veio alguém lá e arrematou esse bem, o juiz expediu lá uma carta de arrematação em favor dessa pessoa, essa pessoa foi lá e pegou esse animal. Então, pela evicção, o autor da herança perdeu o bem. Então, perdendo o bem, é como se o bem tivesse perecido, o bem não pertence mais ao patrimônio, então caduca o legado. O interessante aqui é que esse perecimento ou evicção pode se dar depois da morte. Ou seja, esse cavalo, né, havia sido penhorado antes do evento morte, mas é vendido então lá no leilão depois da morte. Nós temos aí a figura da evicção. Ou esse animal, depois da morte, morre. Né? Depois da morte morre é bom. Né? Ele fica com saudade, tanta saudade lá do seu anterior dono que tem uma depressão lá e o cavalo morre. Então, morrendo o cavalo, perecendo o animal, mesmo depois da abertura da sucessão, ele não vai ser substituído. Quando que ele seria substituído, então? Quando houver culpa por parte do herdeiro. Vamos imaginar que um único herdeiro, né, fica responsável lá pela fazenda, está administrando, né, esse animal fica doente, uma doença de fácil cura, mas ele não chama lá um veterinário, não dá assistência necessária a esse animal, e esse animal vem a morrer. Então, nessa situação, como houve culpa dele, ele vai ter que substituir aquele bem. Né? Então, nessa situação, em havendo culpa, não caduca o legado, mesmo que a coisa pereça. Ou, em outras palavras, se a coisa perecer por culpa do herdeiro, responde o herdeiro pelo legado. 4. Se o legatário for excluído da sucessão, nos termos do artigo 1815. Né? Nós já estudamos aquela situação quando houver o legatário for condenado por crime de homicídio ou tentativa de homicídio contra o autor da herança, seu cônjuge, aquelas figuras que nós vimos lá no artigo 1815. Então, as causas de exclusão da herança se aplicam ao legatário. Sendo ele excluído, caducou o legado. E quinto, se o legatário falecer antes do testador.
Então não existe, eu já tinha dito isso, não existe representação ou direito de representação em relação ao legatário. O legatário morreu antes do testador, a herança, o legado caducou. 1940. Se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente e algumas delas perecerem, subsistirá quanto às restantes. Então, naquela situação que nós temos a possibilidade do legatário escolher entre uma e outra coisa, uma dessas coisas perecendo, não existe mais a escolha, mas permanece o legado em relação à coisa que não pereceu. Perecendo parte de uma, valerá quanto ao seu remanescente o legado. Né? Então, sempre vamos prestigiar a vontade do testador. Se essa vontade era de legar o todo, né? Mas se esse todo já não existe, o que sobrou desse todo, o remanescente, é agora o legado. Então, nós não temos a figura da caducidade total, né? Mas parcial. O legatário vai se tornar, então, proprietário por conta do legado, do direito sucessório aqui, né? Testamentário, daquela parte que remanesceu, daquela parte que sobrou. Artigo 1941, do direito de acrescer entre herdeiros e legatários. Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados, a parte deles, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá à do coerdeiro, salvo o direito do substituto. Então vamos pensar aqui lá no testamento, né? Nós estamos aqui ainda falando apenas da sucessão testamentária, né? Porque na sucessão legítima, o que acontece? O herdeiro renuncia, o herdeiro não aceita a herança. O que nós temos? Esses bens, essa parte do patrimônio que tocaria aquele herdeiro, ela volta ao monte, né? Nós usamos essa expressão, se devolve ao monte, né? Ou seja, se devolve ao espólio para ser partilhado novamente, né? É como, no caso da renúncia, é como se o sujeito não existisse, né? Então, se devolve ao monte. Isso na sucessão legítima. E na sucessão testamentária, o que acontece? Então, se deixa em favor de um herdeiro, né? Se deixa em favor de um herdeiro, se deixa em favor de mais de um herdeiro determinado bem. Deixo para os meus sobrinhos, fulano, beltrano e ciclano, determinado bem. Um apartamento, por exemplo. Né? Então, eles são proprietários em condomínio daquilo. Um deles não aceita, rejeita o legado. O que acontece? Essa parte daquele que rejeitou o legado acresce aos demais. Né? Então, o testador tinha deixado para 3, um não aceita, aquele bem, então, ao invés de ser dividido entre 3, será dividido entre 2. Isso, então, é o chamado direito de acrescer. Salvo o direito do substituto. O testador pode nomear um substituto para o caso de não aceitação, ou mesmo para o caso de falecimento. Nomeio legatário João. Se já falecido ao tempo da abertura da sucessão, legatária será a Maria. Nomeio legatário o João. Caso não aceite, nomeio em substituição ao João, Maria. Ou seja, esse substituto é aquele indicado no próprio testamento para substituir o legatário que não aceitar o legado, ou eventualmente que já estiver falecido ao tempo da abertura da sucessão. O direito de acrescer competirá aos colegatários, quando nomeados
conjuntamente a respeito de uma só coisa, determinada e certa, ou quando o objeto do legado não puder ser dividido sem risco de desvalorização. Então, vamos imaginar que se deixa um apartamento para 5 legatários. 2 deles não aceitam. Essa cota que caberia a esses 2 acresce aos demais. Onde então nós tínhamos 5 cotas, nós passamos a ter 3. O direito dos legatários que não aceitam o legado se transfere aos demais legatários. Se um dos coherdeiros ou colegatários, nas condições do artigo antecedente, morrer antes do testador, se renunciar à herança ou legado, ou destes for excluído, e se a condição sobre a qual for instituído não se verificar, acrescerá o seu quinhão, salvo o direito do substituto, a parte dos coherdeiros ou colegatários conjuntos. Então, resumindo, nós temos de novo essa figura. Nessas circunstâncias, né, se afasta aquele colegatário, aquele coerdeiro, coerdeiro ao qual se destinou bem determinado, ou seja, nós temos aí também a figura do legado. Lembram, né? Um herdeiro pode ser também legatário. Além de ser herdeiro legítimo, ele pode receber determinado bem em legado. Então, essa cota da qual ele abre mão, né, da qual o legatário abre mão, acresce aos demais. Os coherdeiros ou colegatários, aos quais acresceu o quinhão daquele que não quis ou não pôde suceder, ficam sujeitos às obrigações ou encargos que o oneravam. E aqui então nós temos um detalhe importante. Lembram que o legado pode ser deixado sobre encargo. Né? Sobre encargo. Encargo de se fazer isso ou de se fazer aquilo. Né? Então esse encargo também se transfere. Por exemplo, constituo legatário João, né, do apartamento tal, sob a condição de que ele cuide da sua mãe enquanto ela for viva. Esse é o encargo. Né? Ou seja, ele tem que cumprir esse encargo, continuar cumprindo esse cargo, para que tenha validade o legado. 1944. Quando não se efetua o direito de acrescer, transmite-se aos herdeiros legítimos a cota do nomeado. Então, se por alguma circunstância não ocorrer o direito de acrescer, né, porque aquele que teria o direito de acrescer eventualmente não quer aquela cota, né, porque aquela cota implicaria em aceitação de uma condição, de um encargo, melhor dizendo, como nós vimos, o que acontece? Nós desconsideramos, então, aquele legado, e esse legado retorna ou volta ao monte, e é dividido entre os herdeiros legítimos em relação a ele, aplicando-se, então, as regras da sucessão legítima. 1945. Não pode o beneficiário do acréscimo repudiá-lo separadamente da herança ou legado que lhe caiba, salvo se o acréscimo comportar encargos especiais impostos pelo testador. Nesse caso, uma vez repudiado, reverte o acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram instituídos. Então vamos imaginar o seguinte: o testador deixa para os sobrinhos José e João determinado apartamento. Mas para o sobrinho João, ele deixa um encargo. É como se ele dissesse: olha, eu estou te deixando metade desse apartamento, mas tu vais ter que fazer o seguinte: vai ter que cuidar da tua mãe, né, da minha irmã, enquanto viva ela for. O João não é obrigado a aceitar o legado, né, principalmente com uma condição dessas.
Né? Ele só, não quero essa condição, não aceito essa condição. Né? Nós teríamos, em tese, o direito de acrescer em favor do José. Mas a lei está dizendo aqui algo diferente. Ela está dizendo o quê? Na parte final, reverte o acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram instituídos. Então, quem que se torna legatária da metade daquele apartamento? A mãe do José, certo? Aquela que seria beneficiada com o encargo, ou seja, o José deveria cuidá-la para poder, então, se tornar legatário de metade daquele apartamento. Como ele não quer esse encargo, então se transfere àquela que favoreceria o encargo, a mãe dele, a metade que lhe caberia. Dito isso, então, nós vamos deixar para a próxima aula, para tratarmos das questões relacionadas às substituições, né? A possibilidade de se nomear substituto, como nós já vimos aqui, mas só encerrando então com essa ideia, né? O testador pode nomear um substituto no lugar do legatário, né? Um legatário substituto. Deixa os bens para o fulano, se ele não aceitar ou se ele já for falecido ao tempo da abertura da sucessão, legatário então será fulano de tal. Nós temos a figura então do substituto e nós vamos voltar a isso na próxima aula.